é o capítulo 6. E agora termina uma história e começa outra, né? Até aqui termina agora o reinado de Nabucodonosor, os seus súditos, e começa então o reinado de Dario. Mas lá estava Daniel, né? E na história de Daniel nós podemos verificar, entendermos que Daniel, desde a sua criancice, né, da sua juventude, temente a Deus, né, nos caminhos do Senhor, andando sempre no caminho dele, apesar de que veio trovoadas e trovoadas, né, reinos, súditos, mas Daniel estava ali no meio de pessoas incrédulas, né, pessoas tendentes, propensas a buscar outros deuses, mesmo tendo contemplado grandes milagres, tendo percebido a presença de Deus, mesmo assim eles endureciam seus corações e voltavam a praticar as coisas da carne, as coisas da vida, o pecado da carne, o pecado da vida, né? Mas Daniel não. O propósito de Daniel foi verificar na sua vida os princípios religiosos, os princípios cristãos. E ele permaneceu, continuou, e agora, já aqui nesta época, no reinado de Dario, ele já estava bem avançado em idade. Mas lá estava Daniel com a sua fidelidade. É claro que se ele deu continuidade de um governante passado para outro, né, e ele permaneceu, porque boas coisas, quem o recebeu, ficaram sabendo de Daniel e os feitos de Deus na vida de Daniel, né, e também os seus amigos que foram fiéis. Lições que podemos tirar deste livro, da vida de Daniel? Muitas lições. Como, por exemplo, vale a pena você ser fiel a Deus acima de qualquer coisa. Não tinha nada, né, nem alguma coisa que desviava o propósito de Daniel de servir a Deus. Hoje nós temos as desculpas, porque eu tenho meu emprego, eles não são cristãos e eu tenho que compreender o lado do meu patrão, o lado do meu emprego, a posição da minha empresa, o estatuto do meu órgão de trabalho, né? Vem esses questionamentos. E ao nós tomarmos essas atitudes, nós chegamos a pensar, não, Deus me compreende, Deus me entende. Mas e Daniel? Daniel não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha lei que ultrapassasse as medidas de ele ser um bom cristão e fiel a Deus. Ele viu que veio um pagão, e apesar de que também ele vivia no meio de pagãos, né? Mas veio um outro pagão que tinha seus deuses, tinha as suas superstições, né? Mas Daniel não deixou dos seus propósitos. Ele não cedeu nem 1 milímetro dos seus propósitos. É esse tipo de adorador, esse tipo de fiel, esse tipo de pessoas honestas que o Senhor procura para fazer parte do seu rebanho. O mundo recebe o convite, vinde, né? Arrazoemos, discutimos, nos dá conselho. A palavra de Deus é cheia de conselhos, cheia de promessas, cheia de lições, cheia de exemplos. E o Senhor nos convida
a observar esses exemplos. Bem feito a parábola da festa, o Senhor convidou a todos, mas também tem o convite e tem os conselhos, né? Então, quer dizer, se nós escolhemos servir a Deus, dedicar a nossa vida para Deus, nós temos que repensar a nossa vida e tomar uma decisão de verdadeiramente servir ao Senhor. Porque não adianta nada nós sermos meio convertidos, meio cristão, porque na hora da prova, a prova virá, nós cairemos. Então, Daniel é um exemplo de fidelidade, né? Um exemplo de comunhão, não importando o que pudesse acontecer na vida dele. E aqui nesse capítulo 6, é prova disso, né? Que antes importa servir a Deus do que qualquer propósito, do que qualquer desígnio dos homens. Capítulo 6, verso 1 diz assim: apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, os príncipes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Aqui até o verso 5, que lição nós podemos tirar do princípio desses capítulos aqui? Primeiro, que quando você decide servir a Deus, honrá-lo, andar nos seus caminhos, você suscita quê? A ira do inimigo. E você logo adquire opositores. Daniel, por ele servir a Deus, achava-se em Daniel mais espírito de sabedoria, de discernimento. Por isso ele se sobressaía. O cristão, quando é um cristão autêntico, você pode perceber pela sabedoria, né? E claro que se ele vai se identificar como cristão, ele também vai se proclamar como cristão, e logo suscita a ira do inimigo contra ele. Foi isso que aconteceu com Daniel, né? E Daniel, eles tentaram achar alguma coisa que abonasse o caráter dele, né? E nada foi achado. Na verdade, Daniel era totalmente confiável ao trono, ao rei, né? Então eles não acharam, porque ele é realmente um homem íntegro, um homem que vivia para Deus, que tinha o Espírito de Deus na vida dele, um homem de oração. Então eles não acharam, e eles imaginaram: nós não achamos nada, a não ser que nós invente alguma coisa para que a gente destruir esse homem. Esse homem é totalmente confiável. Pensa bem, isso é maravilhoso, alguém ir pesquisar na sua vida e não achar nada que possa abonar o teu caráter, que nada que possa desabonar, nada que possa te destruir, nada que venha. Isso é maravilhoso. Então, Daniel é um exemplo realmente de santificação, de comunhão com Deus. É Daniel para nós, né? Aqui há algo muito interessante nós devemos de notar aqui. Eles procuraram na vida pessoal de Daniel, não encontraram nada. E agora eles pensaram: bom, vamos então, nós sabemos que Daniel
ele é fiel ao Deus que ele serve. Então vamos procurar algo na comunhão dele com Deus. Agora aqui, porque Daniel era fiel, era sincero, ele não importava o que acontecesse na vida dele por fora, em relação ao contato e a comunhão dele com Deus. Lição: o que podemos tirar disso aqui? Eu não preciso temer a ninguém, antes servir a meu Deus com toda a fidelidade, com toda a honestidade, com toda a força do nosso coração, do nosso viver, servir a Deus. Os inimigos afrontaram quem aqui agora? A Deus. Eles não tinham como afrontar Daniel, foram afrontar quem? Quem protege. Eles foram afrontar o próprio Deus. Falaram, vamos então procurar na lei, né? Quer dizer, agora eles montam um esquema, né? Criam uma situação para exaltar o rei. O ser humano, infelizmente, tem um grande defeito. O ser humano, dentro de si, tem o desejo de ser bajulado, de ser exaltado. E eles então agora, bom, nós vamos montar um esquema, vamos chegar lá e dizer, vive eternamente, ó rei. O rei chega e fica inchado, né? O ego. Então uma coisa muito perigosa também, quando as pessoas chegam elogiando, põe o ego da pessoa lá em cima e a pessoa se sente bem, né? E eles fizeram isso com Dario, né? Montaram o esquema e falou, vive eternamente, rei. O Senhor é que manda, o Senhor é que domina todos os reinos aqui, tudo está nas suas mãos, né? E agora, rei, para comemorar essa satisfação que nós temos de que o Senhor realmente é poderoso, nós aqui o Congresso, nós editamos uma lei que no período de 30 dias, né, se alguém intentar a outro Deus, a honra a um outro Deus que não seja a você, que esse alguém pague com a vida. E o rei falou, mas se eu estou sendo bajulado, né, exaltado? Não, você está certo, concordo com vocês. Ele poderia pelo menos ter perguntado, mas qual é o propósito? Né? O ser humano, ele provavelmente ele deve ter, o sentimento dele deve ter dizer assim, rapaz, eu não vou nem indagar o que é. Se eles estão me botando lá em cima no trono, estão me exaltando, eu vou questionar? Né? É uma coisa muito perigosa, chama bajulação. Com a bajulação você passa por cima dos princípios, né? Que era a intenção daqueles líderes, pessoas bem-sucedidas na vida, mas no fundo a inveja roía, a inveja destruía, a inveja comia o coração daquelas pessoas. Eles queriam ver aquele a quem estava sendo exaltado ali por Deus. Por quê? Porque ele honrava a Deus. E Deus diz que honra os que me honram. Né? Olha, interessante. Honra aos que me honram. Mas, como a inveja roía os seus corações, eles queriam ver ele morto, acabado. Porque a cova dos leões era a última sentença, né? Provavelmente eles criavam os leões e mantiam os leões para determinar sentenças de morte e amedrontar as pessoas. A quem não obedecesse, aquilo provavelmente era uma coisa terrível. Provavelmente eles usavam aqueles leões para levar até as arenas e ali fazer o espetáculo e ver a pessoa ser estraçalhada, né? Deixava, quem sabe, os leões uma semana sem comer, ser estraçalhada ali para poder amedrontar, né, as pessoas que afligissem, que tentassem
ir contra o governo do rei. E ali, eles editando aquela lei, eles no fundo sabiam que Daniel, aos olhos deles, já estava julgado e condenado à morte. Era ou não era? Claro que era. Porque senão eles não editariam, não, ele pode voltar atrás. Ele é de duas caras. E é interessante, Milton, que eles ficaram muito tempo vigiando para saber em qual ponto pegar Daniel. E eles observaram algo que é tremendo na vida de Daniel, que ele era um homem de oração. Ele era um homem disciplinado. Ele tinha as horas que ele tinha por costume para estar ali orando. E a gente observa que todo homem de Deus, ele é um homem disciplinado. Ele tem seus horários certos para estar ali com Deus e que nada, nenhum problema, nada tira ele da comunhão que ele tem naquele momento com Deus. E ele era assim, Daniel era esse homem, que todos os dias ele orava 3 vezes ao dia, virado para o templo, para o lado de Jerusalém, porque ele tinha no coração dele a esperança de que um dia Jerusalém, o templo seria construído. Então toda aquela fé dele fazia com que ele estivesse ali aquelas três vezes ao dia, está orando ali a Deus. Então foi esse princípio que Daniel tinha, essa disciplina que ele tinha na vida, foi que fez com que o inimigo se levantasse contra esse momento que ele tinha, momento de oração. É assim ele faz conosco. Quando ele sabe que somos pessoas de Deus, disciplinadas, de princípio, que temos momento com Deus, ele se levanta contra isso. Pode observar que quando temos propósito de consagração, sempre há a arrancada do inimigo contra nós. E Daniel foi da mesma forma. Falando em disciplina, vocês podem notar que nessa história de Daniel, e vem também para nós, uma desculpa no meio em que eu vivo. Ao meio em que eu vivo, eu não posso ser assim um cristão autêntico, né? No meio que eu vivo, tem as reuniões, tem aquelas correrias, tem aqueles encontros com chefes, isso e aquilo. E Daniel, ele vivia no meio de pessoas totalmente fora dos caminhos de Deus. Eles não queriam nem saber de Deus. Mas ele não tinha muitos irmãos para compartilhar a sua fé, mas ele tinha disciplina. Ele tinha o objetivo na vida dele, servir a Deus. Não importa o que fosse acontecer com a vida dele, nem que custasse a vida. E aqui no verso 6 diz assim: então estes presidentes, príncipes, foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ponto. Vocês notem que aqui eles citaram a qualquer Deus, porque aí ele até poderia aceitar, mas aí eles disseram assim, a qualquer homem. Aí sobe o ego do rei e ele falou: opa, se for outro homem que não seja eu assim me estranho. Vocês estão vendo que artimanha? Talvez fosse só os deuses, ele tivesse... Se ela talvez falasse só a qualquer outro Deus, ele poderia até ficar meio balançado, mas eles levam junto a artimanha, né? Ou a qualquer outro homem aí para subir o ego do rei, sabe? O perigo mora aí. E aí ele falou: não aceito não.
claro que dentro do coração dele, né? Ele provavelmente deve ter pensado isso. E aqui o verso 8, né, diz assim: agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Aqui eles se asseguraram também num outro ponto, que era a lei dos medos e persas. Bateu o anel, acabou. Ali nem que morra, né? Eles tinham esse sistema, né, que não voltava atrás do edito. Então eles foram bem seguros para fazer uma coisa bem segura. E quem sabe, no íntimo dos seus corações pagãos, estava lá, matamos, pegamos o homem, né? Acabamos com ele. Está liquidado, porque ele é muito fiel. Vocês viram que nós procurou na vida dele, nós craquinchou a vida dele e não percebemos nada? Agora ele está liquidado, porque a lei dos medos e persas não pode ser revogada. E ele, como ele é fiel, ele também não irá revogar os seus costumes. Ele está liquidado. Mas eles esqueceram de uma coisa, que eles afrontaram o próprio Deus. Tudo isso porque a vida, ele era o principal dos governadores, dos ministros, quer dizer, Daniel, né? Ele era um dos 3 ministros. Tudo isso porque aquele homem era uma afronta, era dizendo para eles, todo dia para eles: vocês estão errados, vocês vivem de maneira errada. Porque a vida de Daniel, ele era um homem íntegro, um homem santo. E quando nós nos posicionamos do lado de Deus, obediente à sua palavra, para as pessoas que não obedecem, isso é uma afronta. É eu estar declarando para todo mundo que eles são errados, que vivem uma vida miserável do pecado. Então, Daniel era isso para eles. Era dizendo constantemente para eles que eles eram errados, que eles não seguiam a verdade. Então isso trouxe um ódio tremendo no coração dos outros, dos governadores, dos ministros. E aquele homem tão íntegro, que nada abalava, que nada abominava o seu caráter, ele se mantinha, não importava o ódio de quem quer que seja. Claro que Daniel sabia que aqueles homens, ele não era agradável à vista daqueles homens. Daniel tinha certeza disso. Ele era um homem como nós, é claro que ele observava, mas ele nada fazia com que ele mudasse o pensamento de agradar os outros ministros. Ele poderia querer agradar os ministros. Hoje a gente vê aí no governo, quando um cai na malha de algum escândalo, é um monte junto, porque é um fazendo favores para os outros. No reinado, todo reinado tem isso, por trás tem as falcatruas, né? Mas Daniel não participava disso, Daniel não fazia parte, Daniel não tinha que agradar ninguém. A única pessoa que ele agradava era Deus. E nós temos que ter isso na nossa vida. Tudo que nós fizermos na nossa vida, não seja para mim te agradar, não seja para agradar ninguém, mas a Deus. Eu tenho a certeza de que eu estou agradando a Deus, que eu estou fazendo a vontade de Deus. Aí sim, eu estarei bem diante dos homens. E quando nós mudamos o quadro, querendo mostrar uma coisa para os outros, de bondade, aquilo que nós não somos, além de nós não agradar os outros, nós também não vamos agradar a Deus. E quando nós fazemos o contrário, querendo agradar a Deus, o reflexo vai aos outros, eles veem a nossa integridade, veem a nossa fidelidade. Embora para muitos é uma afronta, porque mostra realmente que o caráter dele não condiz com a palavra. É verdade. Ali era a lei de Deus estampada na vida de Daniel, né? E o verso 9 diz assim: por esta razão o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e orava, e havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Mudou alguma coisa no propósito de servir a Deus? Não. Ele abria a janela e orava. Interessante que ele agora poderia, em secreto, não, agora eu vou entrar para o meu quarto, trancar minha porta e vou clamar a Deus por socorro, porque isso é contra mim. Os governantes, os seus colegas de trabalho, todos se puseram contra Daniel. Ele provavelmente deve ter colocado essa questão na presença de Deus e ele tinha totalmente confiança de que Deus ia cuidar dele. E Daniel, ele, mesmo que ele fosse morto, ele não ia mudar o princípio dele, ele não ia mudar a comunhão dele com Deus. Gente, nós precisamos de caminhar para nós adquirirmos uma fé. Para nós deixar Deus trabalhar no nosso coração, nos dar uma fé de Daniel. Aqui, irmão, dá para quem não confia em Deus, e é fraco, entrava no quarto, fechava as portas e ó. Medo. Porque agora tem a lei para fechar as portas. Antes ele orava com as portas abertas, janela aberta. E agora mudava, né? Mudava. Ele não mudou. Não mudou. Isso aqui nos dá a entender que venha trovões, venha tempestade na minha vida, na sua vida, na minha convivência com outros seres humanos, com outras religiões, no trabalho, seja onde for, que antes o meu propósito de servir a Deus esteja de pé e reinando na minha vida. Amém. Glória a Deus. E agora o verso 12. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real, e disseram-lhe: porventura não assinastes o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Agora aqui, o rei deve ter levado um choque e dito assim nos seus pensamentos também: ah, malditos, é isso que vocês queriam, vocês me pegaram. Agora eu entendi o que vocês queriam. Agora clareou. Às vezes nós, por causa do ego, do orgulho, o mal está acontecendo e às vezes nós não percebemos, né? Agora aqui a venda foi tirada do rosto de Dario e ele pôde entender qual era a artimanha daquele povo, né? Agora clareou as coisas. E aqui no verso 14 diz assim: ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. Agora ele refletiu, falei: entendi o que vocês queriam. E na verdade, irmão, quando eles foram até o rei para fazer esse decreto ali, na verdade o rei, naquele momento ele pensou só nele, né? Na bajulação que ele estava tendo, ele não pensou no que poderia atingir Daniel, principalmente Daniel, ele não pensou na consequência. Ali naquele momento ele estava pensando só nele. E agora ele veio refletir. É verdade. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Quem sabe ele busca recurso agora na lei dos medos e dos persas, né? Brecha para advogar a causa do seu amigo, porque ele sabia que Daniel era um homem íntegro, né? Era um homem temente a Deus, e ele usou de todos os recursos, todos os meios, mas ele não conseguiu. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, persa, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei
ordenou que trouxessem a Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Amém. Ele tinha uma confiança muito grande também em Deus, né? Em Deus que Daniel. Aqui o rei, por que ele permaneceu Daniel no carro? Porque a história de Daniel era uma história de servo de Deus, né? E ele disse agora: o teu Deus, a quem tu serve, ele te livrará. Porque ele usou todos os recursos, não conseguiu. Então ele tinha que determinar que Daniel fosse lançado na cova dos leões, né? Mas ainda agora ele volta para Daniel e diz assim: eu sei que você serve a um Deus, e esse Deus é um Deus verdadeiro, e ele vai te livrar. Irmão, e na história já tinha muita coisa acontecido para trás, né? que mostrava que Deus atuava, né? E o Dário, ele tinha conhecimento dessas coisas, né? Tinha conhecimento, né? Por isso que ele falou isso, que ele sabia que de alguma forma ia acontecer alguma coisa, né? Sabia dos feitos de Deus na vida de Daniel e dos seus amigos. Ele sabia, mas Dário, por mais que hoje nós achamos assim um absurdo, um homem que tinha todo conhecimento, claro, amigo de Daniel, ele amava Daniel, ele sabia como é que era a vida de Daniel. E ele entrar numa dessa, e a gente às vezes condena: poxa, por que ele não foi, sabe, de pensar, procurar até mesmo conversar com Daniel a respeito disso? Mas às vezes nós agimos assim. Às vezes nós tomamos decisões na nossa vida que depois nós vamos passar a noite acordada em oração, clamando a Deus para ter misericórdia. Por quê? Porque primeiramente, quando vem algo diante de nós não fomos a Deus primeiro. Nós já tomamos a decisão porque é algo que satisfaz o meu ego, algo que satisfaz as minhas necessidades. Então eu acho que nada mais óbvio de eu aceitar, de eu concordar com algo, ou de eu querer isso para a minha vida. Entendeu? Ele poderia ter buscado o conselho de Daniel, ou até mesmo ido a Deus para saber qual era a vontade de Deus para essa questão. Mas não, ele de imediato, de impulso, porque achou bom para o seu ego, aceitou. Depois que ele viu que era uma artimanha do inimigo. E isso acontece na nossa vida constantemente. Todos os dias isso acontece na nossa vida, quando é colocado algo diante de nós. Algo que devemos tomar uma decisão, algo quando devemos abrir a nossa boca para falar, algo quando nós temos que ir em algum lugar, é colocado diante de nós. E muitas vezes nós agimos pela necessidade, pelo ego, pelo impulso. E Deus não quer homens assim. Deus precisa de pessoas com discernimento, que busque a Ele primeiro, para depois não passar a noite acordado, chorando, clamando, pedindo misericórdia para não morrer, ou para Deus livrar por aquilo que nós decidimos, antes mesmo de perguntar ao Senhor se era ou não a vontade dEle. Foi isso que aconteceu com Dário. Ele tomou uma decisão porque era bom para ele e tal. Elevou o seu ego, vão me adorar, né? Na verdade ele quis uma honra que ele não merecia, que não era dele. E ele tomou essa decisão e depois foi chorar amargamente, lembrou depois do seu amigo. Depois foi que ele viu a artimanha do inimigo. E nós agimos assim. Muitas vezes depois que nós fazemos: oh meu Deus, por que eu fui fazer isso? Tem misericórdia, tem piedade, né? Glória a Deus, porque Ele é piedoso e misericordioso. Mas nesse momento aqui não haveria saída para o rei. Ele sofreu mais do que Daniel, porque Daniel tinha o Deus de Israel, confiava no Senhor, sabia o Deus que ele acreditava. E quando Dário falou o seguinte: ó, teu Deus te livrará, ele não falou porque ele tinha essa fé, essa intimidade com Deus, que Deus ia livrá-lo. Porque se ele tivesse essa intimidade com Deus como Daniel tinha, ele não tinha passado a noite chorando, ele não tinha passado a noite acordado, entendeu? Porque ele sabia que Deus, ele falou de boca para fora: o teu Deus, aquele que tu serve, vai te livrar. Igual nós ouvimos muitas conversas para ele: Deus é misericordioso, Deus é bom.
Deus vai fazer, confia no Senhor. Falamos de boca para fora, assim como ele falou. Mas Daniel, no coração dele, ele não abriu nem a boca, mas ele sabia o Deus que ele acreditava. E Dário abriu a boca e falou aquilo que ele não acreditava. Falou pelos que ele via, os feitos de Deus, mas não porque ele acreditava realmente que o Senhor ia livrar Daniel. Analisando esses pontos, né, esse lado assim, e minha vida, se passasse por uma aflição dessas, de agora está decidido o decreto na sua vida, né? Você vai passar por isso, e aí você vai refletir na sua fé e na sua comunhão com Deus. Como é que está? Você vai de cabeça erguida, você vai confiante, ou você vai pensar, até agora minha vida foi relaxada, a minha vida foi uma vida de faz de conta, uma vida falsa. Agora chegou a realidade na minha vida, o que eu farei? O que o Senhor fará por mim? Agora é a hora de provar a minha fé. Será que eu vou confiantemente, sabendo que o Senhor é comigo, mesmo que se fosse permitida a morte na minha vida? Nós, como cristãos, como remanescentes dos últimos dias, nós aguardamos um decreto dominical que vai impedir das pessoas ter as suas ações por si próprias. Aí já vai começar o domínio na vida das pessoas. E aí é hora de você então estar provando a sua fé. O decreto ele vai vir, vai controlar a vida do cidadão, né? Vai dirigir a vida do ser humano. E a ponto de tornar-se decreto de morte caso as pessoas não obedeçam. Agora, como é que está a minha fé? O mundo está contando aí que o mundo não vai acabar, que não vai haver milênio, que não vai haver céu, Nova Jerusalém. Isso é conto de fada. Mas para Daniel, a vida para ele, o relacionamento dele com Deus era real. A nossa vida, a nossa convivência, o nosso relacionamento com Deus, como cristão, tem que ser real. Nós não podemos viver de fantasia. Eu sou cristão, aleluia, louvado, né? O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Mas Ele é maravilhoso da boca para fora ou Ele é maravilhoso no meu viver? Que você conhece, né? Eu tenho uma íntima comunhão com Deus, de dizer assim, eu tenho certeza que o que o Senhor permitir na minha vida é a vontade dele. Eu concordo com a vontade de Deus na minha vida? Ou eu agora vou falar, Senhor, me perdoa, porque eu vivi uma vida relaxada, uma vida fantasiosa até agora, mas agora eu estou passando por essa prova, o Senhor me ajuda, o Senhor me perdoe. Acha que é válido essa oração minha? Ou é porque eu vou passar por consequência, por problemas e eu vou ter que... Sabe, muitas vezes nós nos conformamos, nós como cristãos, com muito pouco. Falo espiritualmente, algo muito pouco. Ontem eu estava meditando sobre a vida de Moisés, e eu estudando assim os pontos sobre a vida de Moisés, e vendo que Moisés, ele teve a presença de Deus constante na vida dele, aquela nuvem era presente, Deus agiu ali no deserto com o maná, ele sabia que Deus estava na liderança, e ele era o homem escolhido por Deus. Mas Moisés não conformou com isso. O sonho dele era de ver Deus. Ele não se conformou somente com aquela nuvem ali sobre eles de dia, de noite. Não, eu quero ver Ele, eu quero conhecê-lo pessoalmente. Era essa a ansiedade de Moisés. Tanto é que ele pediu, Senhor, eu quero te ver. Se mostre para mim, porque eu quero ver a tua glória, é a coisa que eu mais anseio da minha vida. Então, esse deve ser o nosso anseio. Não nos conformarmos com as bênçãos que estamos recebendo diariamente, que temos tido, todo mundo tem.
das experiências espirituais, das nossas orações que temos. Nós não podemos nos conformar, nós queremos conhecer o nosso Deus. Nós temos que ser como Moisés. Eu quero conhecer algo maior do nosso Deus, eu quero conhecê-lo. Então, porque esse é o anseio. Eu quero conhecê-lo, eu quero estar com ele, um dia eu vou estar. Não, eu quero hoje, eu quero conhecê-lo hoje, mais dele. E assim nós seremos muito mais fortes para as lutas, para as dificuldades. Não seremos cristãos superficiais, porque a maioria do mundo religioso, a maioria dos cristãos são pessoas superficiais. Você vê pregando, você vê que não teve um aprofundamento com Deus, de oração, de busca pelo Senhor. Você vê pessoas falando de milagres, mas você vê que é algo que ele ouviu, não é algo que ele experimentou. E nós devemos ter isso na nossa vida. Eu quero experimentar. Eu estou orando, não é porque eu quero poder para mim, mas é porque eu quero conhecer o meu Deus, eu quero estar perto dele, eu quero saber quem é ele de verdade. Então, quando nós tivermos isso realmente, como Moisés tinha no coração dele, esse anseio, eu quero ver a ele, eu quero estar na glória com ele. Nós tivermos isso for tudo para nós, aí nós refletiremos realmente. Tanto é que quando Moisés, ele quis isso, ele foi ao monte, ele desceu cheio de glória, ninguém conseguia olhar o rosto dele, porque ele viu Deus, entre parênteses, viu Deus entre parênteses, né? Mas é isso que nós devemos querer para a nossa vida ser assim como esse homem, como Daniel, que no momento da morte, enquanto o rei estava ali desesperado, falando palavras, Deus vai te livrar, Deus é contigo, tu serve um Deus grandioso, ele estava calado no coração dele, porque ele sabia que aquilo que ele estava falando era real na vida dele, não era só de boca para fora. A gente, às vezes, vendo esses acontecimentos, se Deus é ou não é real na nossa vida, e aí nós podemos viver uma vida cristã de verdade ou uma vida cristã superficial. E aqui no verso 17 diz assim: e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Aqui provavelmente eles fizeram cortejo, colocaram Daniel naquela cova, foi rolado uma pedra pesada, e quem sabe eles colocam ali em cima daquela pedra uma massa, e o rei vai lá e sela com seu anel, para que se cumprisse aquela lei. E agora, à volta daquele cortejo, né, eles, quem sabe, os seus inimigos, pessoas, colegas de trabalho, ele falou: agora o homem está enterrado, acabou. Agora já começaram, quem sabe, ali dividir os cargos. Não, agora você vai tomar conta daquela parte, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Os planos do mundo não são os planos de Deus. E eles pensavam, provavelmente pensou: será que aconteceu com ele? Nessa hora já era, acabou. Esse aí nunca mais, última vez que nós vimos ele, acabou, está eliminado. Sempre, irmão, sempre acontece a mesma coisa, se repete, né? Igual, por exemplo, no final vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Daniel, né? Porque vai haver a lei para fazer matar as pessoas que não receberam a marca da besta, né? E eles acham que eles vão exterminar o povo de Deus. É verdade. E na realidade vai acontecer a mesma coisinha. Quando Deus vai intervir novamente, vai resolver a coisa de vez. Vocês viram que Daniel tinha um cargo importante, se não abaixo do rei, era o mais importante. Era o cargo mais elevado, ele era ministro e chefe dos ministros ainda. Agora ele poderia pensar: bom, eu tenho meu cargo, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho minha carreira, né? Olhando aqui para a vida espiritual, interessa alguma coisa de bem nesta vida para o cristão? Vale a pena você se agarrar em qualquer coisa que por mais que seja importante para você, vale a pena?
Daniel tinha seu cargo, tinha sua posição, tinha seu salário, tinha seu emprego, tinha seu respeito, seu prestígio. Mesmo ele tendo vários inimigos, mas ele tinha seu prestígio e sua longa carreira. Ele não, quem sabe eu vou ceder um pouquinho. Mas ele olhou para essas coisas, isso para ele cai tudo por terra. Para o cristão não há nada que possa ser mais importante do que Deus na vida dele. O cristão genuíno não se importa com nada, nem que você perca tudo, nem que você perca prestígios, cargo, carreira. O importante é você servir a Deus. O importante é você andar nos caminhos de Deus. As pessoas dizem assim, mas o emprego está tão difícil. Eu tenho que transgredir o sábado num pedacinho do dia. Porque senão eu sou mandado embora. E aí as pessoas começam a dizer que eu sou mais importante, que eu sou mais interessante. O cristão genuíno não interessa o que irá acontecer na vida dele. Se ele está bem lá em cima, financeiramente, na sua vida, na sua carreira, no seu relacionamento, ou se ele vai cair lá para baixo, se ele escolher estar ao lado de Deus. Antes importa servir a Deus do que qualquer homem. E aqui, finalizando no verso 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugideiro som. Mas pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Essa pergunta aqui foi meio que duvidosa, né? Aqui ele falou, mas não tem jeito. Os leões, para dar castigo a alguém, eles seriam colocados ali para passar fome, para que a pessoa não tivesse chance de ser salva, de sobreviver, ou dos leões estar cheios, abarrotados. E ele falou, não, nós não queremos comer não, vamos deixar esse aí, nós não queremos esse prato não. E o rei ali agora pergunta com dúvida, porque uma que é dúvida que ele passou a noite acordado. Ele se perturbou porque ali ele viu a culpa dele, ele sentiu também que ele afrontou o Deus de Daniel. Né? Ele viu ali que ele foi longe demais. Mesmo ele sendo rei, ele percebeu, ele entendeu que ele foi longe demais. Né? E ele pergunta desconfiado, Daniel, acaso você está vivo? E aqui no verso 21 disse assim, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aqui, Daniel dá testemunho do Deus a quem ele serve. Ele tinha certeza que Deus não viu causa que impedisse dele ser protegido. E ele disse com certeza, ele disse, o Senhor meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E como se ele estivesse vendo, a fé do cristão tem que ser assim, genuína, como que você enxergasse o invisível, como você vesse, você presenciasse a mão de Deus te protegendo e te guardando.
O cristão tem que ter essa certeza na vida. O cristão tem que caminhar com essa certeza. Uma certeza para a salvação de que está salvo. Não tenha nada na sua vida que possa impedir que você seja salvo. De que o dia que chegar a salvação na sua vida, ou a morte, ou a volta de Cristo, você está preparado. E ele disse mais: eu não estou mal diante de Deus e nem diante do seu reinado. Eu tenho cumprido fielmente o meu papel de homem e de cristão. Glória a Deus. É assim que tem que ser a nossa vida. Nossa vida não pode ser passada como qualquer um do mundo aí que vive na farra, que vive, entre aspas, o cristianismo. O cristianismo na nossa vida tem que ser genuíno, tem que ser puro. Porque Deus é puro e Ele vê o que é puro. Deus busca um ouro provado no fogo da aflição. E o diabo é esse fogo que nos aflige para que nós desistamos do caminho de Deus. Mas mesmo sendo queimado, perseguido pelo diabo, que essas pessoas que afrontaram Daniel foram seduzidas pelo diabo, pelo inimigo de Deus, para que ele vacilasse e envergonhasse o reinado de Deus aqui na terra. E hoje Deus, nesta época, Ele chamou a mim e a você para representá-lo, para servir verdadeiramente, e às vezes nós vacilamos, nós vivemos como um homem comum. E nós não podemos viver como pessoas comuns, nós temos que viver como pessoas salvas para o reino de Deus e para salvar as pessoas também. Amém. Para levar a verdade, que você falar que seja verdade, que eles não achem mal, nenhum resquício de maldade na sua vida, no seu relacionamento para com seu Deus e nem para com o seu próximo. E aqui no verso 23 diz assim: então o rei muito se alegrou. E ele disse assim: louvado seja o Deus desse Daniel. Ele agora reconhece que ele não é nada e que Deus é tudo. E ele disse assim: e em si mesmo mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. Verso 24: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles, os seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Ponto. Está vendo? Aqui agora, enquanto Daniel, por um lado, se alegra extremamente, ele fica feliz, ele reconhece que Deus é todo poderoso. Os outros também reconhecem que Deus é todo poderoso, mas agora ali caía a miséria na vida deles. Agora caiu o que eles queriam. Quem sabe eles agora tremeram de bater os joelhos. E é incrível, né, Milton, assim, que a gente vê, triste, né, quando eu li essas histórias, e às vezes eu não entendi, hoje eu já tenho um entendimento melhor a respeito disso. Por que seus filhos, por que suas famílias entraram também, sendo que eles foram o que planejaram, executaram um plano tão cruel quanto um servo de Deus, e de repente vai lá os filhos também serem mortos, sua família. E na verdade, quando nós nos calamos diante de um erro do nosso filho, diante de um erro do nosso esposo, diante de um erro da nossa esposa, nós somos cúmplices desse erro. Eles sabiam, a família sabia, provavelmente a família também estava feliz com o que ia acontecer futuramente, tirando Daniel do reinado. Estavam ali todos se aproveitando disso. Então eles sabiam, só que se manteram calados, não sabe até que ponto, a gente não sabe até que ponto eles podem ter incentivado esse ministro, esses governadores a estarem nesse propósito cruel. Então nós, como cristãos, irmãos, nós devemos tomar cuidado dentro do nosso lar quando nós apoiamos o erro dentro da nossa casa.
quando nós apoiamos ou se fazemos de cego diante de um erro do nosso filho, de um erro do nosso marido, ou diante de um erro de qualquer pessoa dentro do nosso lar, da nossa esposa, nós somos cúmplices quando nós se calamos, quando nós não chamamos atenção, quando nós não corrigimos, quando nós não levamos a palavra de Deus a eles, porque estão errando. E nós vamos perecer se nós nos calarmos, porque se eles tivessem ido ao rei antes, falado ao rei, meu pai ou meu tio, sei lá quem, está planejando um mal aí, eles não teriam morrido. Provavelmente seus filhos, se tivessem feito isso, não teriam morrido. Morreram porque eram cúmplices. Deus, ele não é um Deus injusto, ele não permite que algo aconteça, numa penalidade dessa, alguém que não tenha culpa. Eles foram porque eles também eram cúmplices deles. Era família e provavelmente sabiam de tudo e foram omissos, calaram porque era família e morreram todos. Então vale a pena servir a Deus. Né? Irmão, isso também serve na família espiritual, né? Se tem um irmão cometendo um erro e a gente vê e faz vista grossa, faz de conta que não está vendo, o erro vai recair sobre todo a irmã. Tem que ser advertido, né? É Tem que igual ser... na época daquela capa, né? As coisas que aquele homem roubou, mas se escondeu, né? Toda a sociedade do povo todo acabou sendo tiranizada. Toda a comunidade sofreu. Toda a comunidade sofre, né? Quer dizer, isso também faz com que o corpo da igreja sofra, né? E aqui no verso 26 diz assim, aliás no 25 diz, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Amém. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Que Deus possa nos abençoar. E essas histórias, né, acontecido na vida de nossos irmãos, os patriarcas, possa ser efetivo na nossa vida hoje, que possa ser cumprida em nós a diferença e que Deus verdadeiramente possa reinar na nossa vida. Amém. 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 Amém.